A gente vai fechar essa semana e esse Você Bonita dessa sexta-feira com um assunto que ainda precisa ser muito explorado, muito dito, muito falado, muito pensado, porque, vamos falar bem a verdade, tá todo mundo sujeito, né, a alguma doença. Eu acho que quando a gente está bem informado e quando a gente se coloca como cidadão e cumpre um papel de cidadão, que no caso, no final dessa pauta a gente vai falar da doação, a gente, poxa vida, a gente está gerando vida. A gente está fazendo com que a vida, cada dia, possa valer muito mais, que é o que a gente tem de mais valioso. Então hoje a gente vai falar sobre transplante de medula óssea e daqui a pouquinho vocês vão acompanhar uma história muito bonita. Convidamos mais uma vez o hematologista Dr. Rodrigo Santucci. Bem-vindo. Sempre um prazer poder bater papo com você e explicar, porque eu acho que antes de tudo, antes da gente falar do transplante em si, eu queria que você explicasse e mostrasse, até se você quiser utilizar aqui a nossa ilustração, o que é a medula óssea? As pessoas desconhecem o que é, antes de tudo, a medula óssea. Sim. A medula óssea é um órgão que ele produz o sangue da gente. Que nem a gente tem o rim que filtra o sangue, tem o coração que bate o sangue, bombeia o sangue, a medula óssea ela produz o sangue. Na verdade, o pessoal confunde um pouco a medula espinhal, que é a coluna, com a medula óssea. A medula óssea é um órgão que fica dentro dos órgãos. É como se fosse um ovo de Páscoa recheado e lá dentro tem uma geleia, que é o tutano, que eles chamam, que é dentro do osso. E essa geleia dentro do osso chama medula óssea. O sangue é produzido dentro de todos os ossos do corpo. Olha. Principalmente os da bacia, o externo. Então aqui a gente produz o sangue, aqui é a medula óssea. Então é algo gelatinoso. Gelatinoso, não é algo físico, né? Não é a medula. Não é a medula espinhal. Então, até quando o pessoal vai doar a medula, fala, puxa, mas é uma cirurgia complicada? Então, não é uma cirurgia. Exatamente. Você não precisa tirar um órgão do seu corpo. Através de uma punção com uma agulha, a gente coloca a agulha dentro do osso da pessoa e retira a medula e em 24 horas essa medula já é reposta. Olha, então eu quis começar o nosso assunto por essa etapa, essa parte, exatamente por isso. Porque eu acho que as pessoas têm essa ideia que é uma cirurgia, a doação, doar então a medula, que desconhecem, não vão atrás, deixam de fazer isso e a gente vai contar como isso pode salvar muitas vidas. Mas agora, falando do transplante, a gente tem um vídeo que mostra como é o transplante. Eu te pergunto, doutor Rodrigo, hoje quais doenças, a gente sabe que esse transplante de medula óssea, ele... Enfim, no caso aí efetivo, a gente deve seguir o tratamento com o transplante. O transplante de medula ele é mais usado em leucemias e linfomas, que são cânceres do sangue, são neoplasias malignas do sangue, mas a gente faz também transplante de medula para testículo e outros cânceres também. Mas o mais comum é a leucemia aguda, principalmente os halogênicos, O transplante para a pessoa mesmo, da pessoa que chama autólogo, quando você retira a medula da pessoa e depois devolve, ele é mais feito em mieloma múltiplo, que é um outro câncer do sangue, e também em linfoma não Hodgkin, ou Hodgkin também. Porque nesse caso, nem todas as células estão mortas, digamos, doentes. É por isso que você consegue pegar do próprio paciente? É que, na verdade, a finalidade do transplante é outra. A gente tem, vamos separar em 3 tipos de transplante, ou 2 inicialmente. Autólogo, que é da pessoa para a pessoa mesmo, e halogênico, que é de uma outra pessoa. O autólogo não tem o que a gente chama de terapia celular. Não é aquela célula-tronco que vai fazer efeito de tentar curar o câncer. O autólogo da pessoa para a pessoa mesmo, ele só serve para você fazer uma dose muito alta de quimioterapia, o qual o sangue da pessoa, por causa da quimioterapia, ia ficar 2, 3 meses com a imunidade baixa, sem conseguir produzir hemácias, plaquetas. Então você faz essa quimioterapia muito forte, só que antes você congelou e pegou a célula-tronco da pessoa. Então, sei lá, 2, 3 dias depois da quimioterapia forte, quando o sangue, digamos, esvaziou, acabou o sangue daquela pessoa, você devolve a célula-tronco da própria pessoa para que ela continue a produzir esse sangue. Então, o transplante autólogo é só um foco em quimioterapia, para que a quimioterapia ocorra. Agora, o outro transplante, vamos mostrar, aproveitando o vídeo para você explicar, o outro, qual o nome, então? Halogênico. Halogênico. Isso. Vamos lá, vamos seguir com as imagens e você pode parar quando quiser. Na verdade, essa é a posição que a gente tira a medula do paciente, Então, a gente põe o paciente em decúbito lateral, pede para ele chegar o nariz mais próximo do joelho possível, que daí a crista ilíaca é exposta, que é essa parte
da medula, aqui, né, do osso, né, da bacia, onde ele é mais exposto. Vamos parar a imagem. Então a gente coloca como se fosse um canudinho, né, na pessoa, como se fosse uma agulha firme dentro do osso e aspira com uma seringa comum. E daí com essa aspiração a gente consegue tirar a medula óssea da pessoa. Tá. A gente consegue tirar até, algumas vezes em cirúrgico, 1 litro. Olha. Bastante sangue de medula óssea rico em células-tronco. Quanto mais, melhor. Isso. Esse não é o método mais usado. O mais usado para retirar a célula-tronco é tipo uma diálise. Você faz uma diálise na pessoa. Você pega os 2 braços da pessoa e o sangue circula fora do corpo dela numa máquina. Esse sangue é capturado, a medula, e depois devolve no outro braço. E essa retirada de medula é muito raro. Hoje em dia, digamos que menos que 5% dos casos de transplante é feito dessa maneira. Entendi. Da outra maneira, é como se fosse uma diálise. Você confortável. Fica confortável. Você fica 4, 5 horas na máquina, mas é uma diálise, você faz ali uma vez e pronto. Pode ser pela veia periférica ou através de um catéter central. Aí, quer colocar agora a pergunta? Então tá bom, já vou fazer a minha. Vamos pôr a perguntinha do público, olha lá. Vamos ver quem escreveu pra gente. Um beijo pra Sam, beijo, obrigada pela pergunta. Boa tarde, Carol. Dói fazer a doação da medula óssea? Então, boa pergunta, né? Verdade. Então, já que a gente está explicando como é que é e que eu acho que a gente não pode ter medo, vamos lá. Dói? Não. Quando você entra para ser um doador de medula como eu sou, por exemplo, você só tira 5 ml do sangue do braço mesmo e lá vão quantificar o seu cromossomo 6, um negócio que chama HLA. Esse HLA é que vê a compatibilidade entre as pessoas. Então não mexe na sua medula para você entrar no banco de medula óssea. Ele fica lá no Rio de Janeiro, um registro nacional, onde acontece essa busca. E a probabilidade de te chamarem é pequena, infelizmente, é menos de 1 em 1 milhão. Mas é importante manter o cadastro sempre atualizado à busca de doadores. Então, a grande maioria das pessoas que doa assim. Quando é familiar, você tem uma leucemia na família e você encontrou um irmão, porque a chance é maior, 25%, por volta disso, e daí você pode fazer umas injeções na barriga para estimular a célula-tronco e em 95% dos casos você usa essa, digamos, diálise para retirar a célula-tronco. Então não dói nada. Não dói nada. O único incômodo é como se fosse uma diálise ou uma doação de plaqueta, você fica na máquina ali umas 4, 5 horas. Não dói. E aí, essa medula, ela fica estocada em nitrogênio, a menos 196 graus, onde as células elas ficam dormindo até quando você precise usá-la. Para encontrar. Agora, doutor Rodrigo, a gente vai conversar e vamos conhecer uma história que está aqui no programa daqui a pouquinho, mas eu te pergunto, não tem também aquela possibilidade de encontrar um doador fora do Brasil? Sim. Hoje isso existe, Sim. isso é feito, né? Sim. Essa busca. Sim, os bancos eles se conversam pelo mundo. Tem o Banco Brasileiro, que é o terceiro maior do mundo. Olha que bom. E ele é interligado com bancos internacionais. Então, automaticamente, quando não se encontra um doador de medula óssea ou um cordão umbilical armazenado, que o Brasil tem uma quantidade razoável de cordão umbilical já de doação pública para a realização de transplante, quando não se encontra, aí começa a procura internacional que pode vir a ser usado no Brasil. Mais uma informação importante, então, até para a gente saber. Qual deve ser, então, o estado dessa pessoa que vai doar? Tem aí algumas regras? Não, assim, não tem uma regra, né? Nenhuma idade pré-determinada, assim, para isso. Porque muitas vezes é o único doador que a gente encontra. Sem dúvida. Lógico que quanto mais velha a pessoa fica, menos células-tronco ele tem e fica mais difícil o transplante. Então, quanto mais jovem para doador, ainda é melhor. Tem algumas regras que a gente vê quando tem vários irmãos compatíveis, mulheres que não tiveram filho, não foram sensibilizadas, a gente escolhe quando tem vários doadores. Mas é difícil, então, quando a gente acha um doador, a gente já dá graças a Deus e é aquele que a gente usa. É isso mesmo. Então agora eu te convido, doutor Rodrigo, vem pra cá comigo. Aliás, eu quero agradecer o Hospital Bandeirantes, tá? Que permitiu que o doutor Rodrigo estivesse aqui, então hospitalbandeirantes.com.br. Ele vai vir aqui comigo porque quem tá me esperando é uma querida que eu já conheci, é a Gabriela Moraes Rossetti. Bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem, Boa obrigada. tarde. Boa doutor tarde. Rodrigo, vou pedir para você se sentar aqui ao lado pra gente conversar e, claro, faça todas aí
as ponderações e o que você quiser dizer a respeito, até porque coincidências não acontecem, e você me contou há pouco no intervalo que você conhece a médica da Gabi, né? É um caso que não é um caso dele, mas que ele conhece a médica, então a gente fala, poxa vida, como essas coisas, quando chega aqui no programa, as coisas parecem que têm uma energia. Gabi, a gente vai contar um pouquinho da sua história. Queria que você dissesse, hoje você está com quantos anos? Eu estou com 19 anos. 19 anos. A gente tem umas imagens para colocar aí para vocês. E a nossa ideia não é sensacionalismo de nada, tá? Que vocês sabem que eu não gosto disso, muito pelo contrário. Mas é para conscientizar uma história tão linda de vitória. Quando que você teve? Você teve o quê? Leucemia? Tive leucemia, LLA. Começou com 2 anos de idade. Só que 2 anos? 2 anos. Descobriram com 2 anos, descobriram cedo ainda. E quando eu fui fazer o tratamento pela primeira vez, não deu certo na quimioterapia. Aí eu fiz de novo, também não funcionou, né? Que aí foi a 3ª vez. E aí, por último, como a quimioterapia não estava mais dando efeito, a gente escolheu, meus pais, em consenso comigo, escolheu o transplante, que era a maior possibilidade que poderia ter sucesso. Olha. E aí a gente passou por todo o processo de fazer quimioterapia de novo, né, radioterapia, para eliminar todas as células cancerígenas e etc. E o bom foi que a minha irmã foi a doadora. Era o que eu ia te perguntar. Sim. Então, teve uma compatibilidade, né? Que é como a gente que é aquele transplante halogênico, né? Em 25 a 30% dos casos a gente acha doador na família. E quantos anos tinha a sua irmã? Ela tinha 12 anos na época. E aí, descobriu, então, que ela poderia ser a sua doadora. Sim. E vocês toparam fazer o transplante? Sim, ela era 100% compatível. 100%? Sim. Gabi, que história linda. Eu tive uma sorte enorme, porque no laboratório, quando descobriram que eu tinha uma irmã que era 100% compatível, eles ficaram super chocados, porque é muito difícil você achar alguém 100% compatível com você. E eles ficaram muito felizes em saber que era da própria família, inclusive. Com quantos anos você fez o transplante? Eu fiz com 10. Com 10 anos? Com 10 anos. E como é essa recuperação, essa nova vida? No começo foi difícil, né? Como toda mudança e como vários processos, né? Eu fiquei muito tempo no hospital, depois eu fiquei 1 ano e meio dentro de casa sem poder sair. Por causa da imunidade, a gente pode dizer que né? Para não ter o perigo de uma recaída, né? Isso, e algumas infecções acontecem, né? Aí eu tinha... Era meio difícil porque eu tinha que ficar de máscara. E não era aquela máscara comum que todo mundo pensa que é a branca, não, era uma 4 vezes mais forte que aquela, que é uma azul. Que a gente costuma ver mais em pintores, cas tintas e tudo mais, que é tóxico, né? E aí eu usava aquela máscara, então eu não saía muito de casa, porque dentro de casa eu já usava máscara quando todos estavam em casa. Uau. Então, ou todo mundo no ambiente ficava de máscara e eu sem, ou eu tinha que ficar para todo mundo ficar sem. E mesmo assim o lugar tinha que ser reservado. Bom, você passou por isso muito pequena e teve o transplante com 9 anos. Sim. Você lembra de tudo claramente? É uma coisa muito, assim, viva em você, isso tudo? O transplante, sim. O processo de antes, né, de voltar sempre o câncer e tudo mais, nos primeiros anos eu não lembro. Na primeira vez que eu tive, eu não lembro de muita coisa. A segunda eu já lembro mais. Essa última que foi do transplante, eu lembro grande parte. Sim. A gente vai colocar uma perguntinha pro doutor e daqui a pouquinho você vai contar mais. Olha lá, vamos ver quem quer saber. Cadê? Aqui eu tô aí. Beijo pra você. Não, que ali eu não tô chegando. Vou olhar nesse monitor aqui. Onde podemos doar, então, a medula óssea? Grande pergunta, excelente pergunta. A gente ia fechar aí dizendo, mas esse é o momento, doutor Rodrigo. Pode contar. A medula óssea pode ser doada nos hemocentros públicos, né, do Brasil. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, o Hemocentro da Santa Casa, que é na estação Santa Cecília do metrô, ele aceita doações. Olha só, tá tão pertinho, né? A gente pode salvar uma vida, que história linda. E hoje, como é a sua vida, Gabi? Você faz tudo, você tem uma vida 100% normal. Sim, eu consegui voltar, né? Tem muitas crianças que não conseguem, porque muda muita coisa, afeta. Tem aquele mal necessário, que é a doença do enxerto, depois do transplante, que pode afetar muitas partes do corpo. O meu, no caso, afetou a musculatura, eu não tinha muita flexibilidade e um pouco dos ossos, porque eu não cresço mais. Eu tenho essa estatura
pra forever. Tá, pra sempre. Sempre. E aí eu não cresço, aí eu tenho essa cara de menininha de 10, 15 anos por causa disso. Mas isso é ótimo. Dizem que é muito bom isso. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Com certeza. E manchas na pele também, que eu tenho. As manchas também podem vir por causa do transplante? Sim, exatamente. Essa doença do enxerto contra o hospedeiro que ela falou, assim, a medula da irmã dela entrou dentro dos ossos e está produzindo sangue. Só que conforme esse sangue circula no corpo dela, o que ele reconhece como não próprio, ele ataca. Entendi. Então, em alguns pacientes ataca o fígado, outros o rim, os outros a pele. Então, muitas vezes ele pode ter essa questão. A gente gostaria que ele só atacasse a leucemia, as células ruins. Porém a gente não consegue selecionar ainda essa medula, o que vai entrar, o que vai atacar. Mas, Gabi, só podemos dizer que, graças a Deus, você está bem, viva. Aliás, sua mãe está te acompanhando. Manda um beijo. Como é o nome dela? Maíta. Maíta. Dona Maíta, um beijo. Que história linda dessas parceiras irmãs, né? Meu diretor falou assim, não vai chorar. Impossível, Marcelo, não chorar. O que eu quero dizer é o seguinte, que fica aqui a conscientização. Pra gente doar, a gente pode salvar vidas. Eu quero mandar um beijo pro GRAAC e quero passar o site para vocês terem mais informações. www.graac.org.br. Eu adoro aquele lugar, eu moro próximo ao GRAAC, como eu contei aí pras meninas. E como é um lugar, meu Deus, que coisa maravilhosa. A sala das crianças é a coisa mais linda. Então vamos pensar nisso, vamos pensar em salvar vidas. Gabi, parabéns, viu? Obrigada. Muito feliz em ter te conhecido, Obrigada. em conhecer a sua história. Vitória, Com né? certeza. Muita vitória. Um beijo pra sua irmã. Então, como chama sua irmã? Vanessa. Vanessa, um beijo pra você. Que pra lindo, pro Letícia resto também. da vida. Você também carrega aí algo mais importante do mundo, Sim. né? Parabéns. Doutor Rodrigo, muito obrigada mais uma vez. Obrigado Sempre a um você. prazer tê-lo aqui. E olha, gente, vamos fechar essa semana com chave de ouro, com essa história linda, história de vitória. Adoro isso. Bom final de semana pra vocês. A gente volta segunda-feira com muito mais Você Bonita, 12:30. Fique agora com mulheres e pense nisso. Vamos ser doadores. Não dói nada e salva vidas. Beijo pra vocês.